Vamos lá. Atos capítulo 20. A gente continua na terceira viagem missionária de Paulo, né? Versículo 1. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. E passando ali 3 meses, sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhou até a Ásia Sópater, de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Caio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. Depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. E no primeiro dia da semana, ajuntando seus discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Ok, gente, até aí, tá bom? Vamos para o versículo 1, vamos ver o que temos hoje para a nossa vida, né? Depois que cessou o alvoroço. Semana passada nós vimos, né, o contexto daquele embate. E depois desse alvoroço, o texto diz que Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para Macedônia. Então, esse episódio aqui de Paulo ir para Macedônia não aconteceu de imediato, ok? Mas aconteceu depois da festa de Pentecostes. Por que a gente está dizendo isso aqui? Então é importante porque você lendo o versículo 1 dá a impressão que tudo acontece de imediato, não é? Por isso que é importante você ler e você estender para outros versículos. É bom ler todo o capítulo, não é? Para você entender as divisões. O texto diz que depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para Macedônia. Por que eu estou afirmando que Paulo só foi para Macedônia depois da festa de Pentecostes? Vamos ler 1 Coríntios capítulo 16, versículo 8. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 8. Ele disse: ficarei, porém, em Éfeso até o quê? Até o Pentecostes. Então só foi depois do Pentecostes. Então esse versículo nos ajuda. Por que Paulo ficou lá? Por que Paulo tem que ir para a Macedônia depois? Ele está cumprindo a primeira parte do plano dele. Quem lembra do plano dele? Atos 19, versículo 21. Semana passada nós vimos qual era o plano de Paulo, né? Atos 19, versículo 21. O plano é o seguinte. Ele disse: cumpridas essas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, ok? Passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. Lembram disso? O último lugar dele vai ser Roma, mas ele listou aqui todos os lugares que ele iria passar. Então, quando nós vemos aqui no versículo 1, que o Paulo está se despedindo dos discípulos, esperando a festa de Pentecostes, para depois ir para a Macedônia, ele está cumprindo aqui a primeira parte do seu plano. Entendido isso? Está fazendo de acordo com o planejado. Versículo 2. E havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Lembrando que a palavra exortação é diferente de admoestação, tá bom? É muito comum as pessoas de igreja usarem a palavra
exortação quando uma pessoa está chamando a atenção da outra. E não é isso. Exortar uma pessoa é animar a pessoa. É você falar algo para colocar a pessoa para cima, para motivar a pessoa, ok? Então a palavra aqui não é admoestação. O texto diz que ele exortou com muitas palavras. Onde ele ia, ele motivava as pessoas. Lógico que teve momentos que Paulo também admoestou. Mas esse texto fala de exortação. O texto diz que ele veio a um lugar chamado Acaia. Estão vendo aí? É isso que está escrito. Por que ele veio a Acaia? Porque Acaia é na Grécia. Então ele está cumprindo aqui a segunda parte do seu plano. Se ele está vindo a Acaia, ele está cumprindo a segunda parte do seu plano, que ele falou que iria também passar pela Grécia, nessa cidade. Versículo 3. E passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, ele estava acostumado com isso já, né? Como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. Então, aí ele teve que mudar o plano. Certo? Ele fez um projeto, mas teve que mudar o plano, porque ele descobriu que os judeus tinham armado cilada para ele. Então, ao invés dele embarcar para um lugar chamado Sencreia, que é o porto oriental da Palestina, e ir para Jerusalém, conforme ele tinha proposto, ele vai ter que voltar pela Macedônia. Por quê? Porque ele descobriu que no caminho havia uma conspiração feita pelos judeus contra a vida dele. Interessante, né? Ele se move no espírito, mas estrategicamente também, ele usa a inteligência dele para poder se livrar de situações complicadas. Entendido isso aí? Tudo bem? Sigamos. Versículo 4 e 5, acompanhando até a Ásia, aí tem a lista aqui dos discípulos que foram com ele, né? Sópater de Bereia e dos de Tessalônica, Aristarco, segundo também, isso aqui é outro nome, tá? E Gaio de Derbe e Timóteo vocês conhecem, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo, cada nome feio, né? Versículo 5, não dá para nem colocar o nome de filho. Estes indo adiante nos esperaram em Troade. A gente tem aqui uma equipe ministerial de Paulo, composta de discípulos de várias nacionalidades. Por que isso? Porque a missão de Paulo é transcultural. Entendido? Por isso que ele tem gente de todo lado. Tem discípulos de várias regiões, de vários lugares, de várias nacionalidades, porque a missão é transcultural. Ele vai ter que pregar para povos com línguas diferentes, em vários lugares. Por isso que ele tem aqui discípulos de vários lugares. Entendido isso? Então, vamos para a lógica disso, né? E alguns desses discípulos, eles estiveram aqui na frente. Por quê? Para anunciar e preparar a igreja para a vinda do apóstolo Paulo, né? Então, a igreja vai ser preparada para receber o apóstolo Paulo. Não porque ele não é isso. Paulo é um cara humilde. Mas eles reconhecem ele como uma liderança. E a chegada dele, eles vão se preparar para isso. Não sei que tipo de preparação que eles vão fazer, se é juntar a liderança, né? Eles vão se preparar para isso. Mas quando ele chegar lá, eles já estão todos preparados para aquilo que ele quer fazer. Isso é para adiantar o processo. Eles têm urgência em pregar a palavra, em testemunhar Jesus Cristo. Versículo 6. E depois dos dias dos pães ázimos, lembrando que a festa dos pães ázimos, você sabe que é uma festa que trabalha junto com a Páscoa. Lembra disso? Então, toda vez que fala pães ázimos, você tem que lembrar que é Páscoa, porque essa festa é comemorada junto com a Páscoa. Depois dos dias dos pães ázimos, ou Páscoa, né? Navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. Vamos para o ponto seguinte agora. Agora o versículo 7, a partir desse ponto aqui, que é uma passagem muito conhecida e muito pregada, esse capítulo, a partir do versículo 7, ele abre um espaço para uma aplicação pessoal na vida dos cristãos. Ok? Vocês conhecem bem, a partir do versículo 7. Então, ele é muito usado para aplicação pessoal na nossa vida. E essa aplicação que acontece a partir do versículo 7, ela começa com uma pergunta, ela parte de uma pergunta, né? Por que pessoas caem? Porque vai falar sobre o Eutico, certo?
E vai dar para a gente entender também algumas coisas para a gente poder vigiar. Tá? Vamos para o versículo 7 então. E no primeiro dia da semana é no domingo aqui, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Isso não significa que primeiro dia da semana, porque tem um versículo aqui que a gente tem que guardar o domingo. Aliás, ninguém guarda, né? Ninguém guarda domingo aqui. A gente questiona as pessoas que guardam um dia, como se esse dia, na verdade, não tem que ser guardado. Sábado não tem que ser guardado. Isso aí é coisa do Antigo Testamento, e com um propósito. Deus estava mostrando o sábado como uma sombra dos bens futuros. Era um dia simbólico que apontava para Cristo. Ok? Sempre lembram disso. Lembrem disso. Você não pode considerar o cordeiro lá atrás como um fim, como um objeto definido. Ele é só uma sombra. O Antigo Testamento é sombra do que há de vir. Se você tem o sol projetado sobre uma pessoa, vai aparecer a sombra da pessoa. Mas a sombra da pessoa não é a pessoa. Ela só anuncia a pessoa. Ok? Por isso que você tem o sol aqui, você está aqui, a sombra projeta lá. Se o sol está na sua retaguarda, você vai andando, a sua sombra vai sendo projetada na frente. Lógica ou não? Então o Antigo Testamento é apenas uma sombra que Deus projetou daquilo que viria. Deu para entender? Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos lá um tabernáculo. O que é aquele tabernáculo? Está apontando para Cristo. Porque todo tabernáculo, todos os objetos do tabernáculo, representava Jesus. Era isso. Muita gente já leu o Antigo Testamento e fala, não, o tabernáculo é Cristo. Porque a obra de Cristo é uma obra tão grande, tão poderosa, que Deus teve que levar o povo para o jardim de infância para ensinar a nação sobre Cristo. Não dá para falar de Cristo imediatamente. Uma obra muito completa, muito grande. Então, aí Deus leva o povo para o jardim de infância, para a escolinha, e começa a ensinar para eles as coisas. Ensina o valor do tabernáculo, o objetivo de cada móvel, cada utensílio do tabernáculo, porque estava ensinando eles lá na frente. Quando você faz a alfabetização, quem já trabalha com alfabetização, professores, você não vai falando, você tem que falar, você vai ensinando, juntar as palavras, não vai? Não é assim? Você faz toda uma construção para poder chegar depois no definitivo. Então isso é didática. Você ensinar começando com coisas simples para poder chegar a coisas maiores. Então Deus precisou falar o seguinte, vai ter um cordeiro, um animal sem defeito, cevado, que vai ficar separado lá, esse animal vai ser sacrificado uma vez por ano, pela expiação dos pecados das pessoas, da nação. Aí um animal puro, sem defeito, que não reclama, um animal que não reage quando está sendo crucificado, quando está sendo morto, e é branco. Por que tem que ser branco? Por que não pode ser aleijado? Porque ele é santo, ele é completo. Aí tá. O sangue desse animal vai servir para remissão de pecados. Um animal, remissão de pecados. Para que vocês entendam que quando Jesus vier, ele vai vir santo, puro, sem defeito, e o sangue dele vai redimir a gente dos pecados. Que a gente já aprendeu sobre o cordeiro, então vai ser fácil entender quando a instrução é definida, quando João Batista diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deu para entender, né? João Batista só disse assim, tudo que vocês aprenderam, ele chegou. Tá, cordeiro. Então, tá, entendi. Entendeu? É só uma didática de Deus. O Antigo Testamento é didática. As festas do Antigo Testamento, por exemplo, festa das trombetas, proclamação do Evangelho pleno. Trombeta é proclamação do Evangelho. Quando você soa as trombetas, certo? No Levítico 25, soar as trombetas é proclamar. Isso, significado. Aí você vê lá o sábado é Jesus. Por que Jesus? Porque sábado era o dia de descanso. Por que é dia de descanso?
Porque em Gênesis vai dizer que Deus trabalhou 6 dias e no 7º ele descansou. Ok? Aí, só que a gente sabe que Deus não é gente. E o profeta Isaías teve que dizer que Deus não se cansa e não se fadiga. Dá força alcançada e revigora o vigor de quem não tem vigor nenhum. Então Deus não se cansa. Então se Deus é Deus, não é gente, e ele não se cansa, significa que em Gênesis não está dizendo que ele se cansou. Você tem que olhar no original, está dizendo que ele contemplou. Ou seja, ele terminou de fazer a sua obra, e ele olhou para a obra e falou, ficou boa. Por isso que existe um contexto na Bíblia que diz, e viu Deus que era bom. Esse é o contexto, e viu Deus que era bom. Ele fazia e contemplava, fazia e contemplava. É igual você lavar o seu carro, e depois você dá uma volta ao redor dele, e vê se ficou bom. É difícil de entender isso? Por isso que sábado não é um dia. Porque é simbólico. O judeu guardava como um simbolismo para entender Jesus na chegada. O sábado é Cristo, é uma pessoa. Ele é o Shabá. Por que é Shabá? Porque ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados, não é? E sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem uma palavra embutida ali, eu sou o Shabá de vocês. Então, o que é sábado? Sábado é Jesus. É uma pessoa, não é um dia. Alô? Aí está guardando o sábado. Tem cristão guardando sábado. Tem algumas igrejas evangélicas guardando sábado. Porque tem vontade de ser judeu. Tudo que dá, tabernáculo, é Cristo. Tem lá uma menorá. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Não é? A menorá é aquela lamparina. Tem uma porta, ele falou, eu sou a porta das ovelhas. Mas tem o altar. Ele é o altar de incenso. Ele falou, eu sou o altar. O altar representa a cruz de Cristo. O cordeiro é Cristo. O pão, a mesa de pães, ele disse, eu sou o pão da vida. Por que Jesus está dizendo que eu sou o pão da vida? Vocês acham? Por que ele estava ensinando isso? Eu sou o pão da vida, porque o pão que estava lá no tabernáculo sou eu. A menorá sou eu. Ele disse, eu sou a luz do mundo. A porta sou eu. Mas e o caminho que leva até o Santo dos Santos? Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então todo o tabernáculo é Cristo. Era Jesus explicado em detalhes. Então o Antigo Testamento é apenas o quê? Sombra. Paulo ensinou isso, Colossenses capítulo 2, na altura do versículo 17, está escrito isso. Tudo são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Por que as pessoas têm dificuldade de entender isso? Quando Cristo veio, tudo isso era a base. Não dá para a gente voltar para o jardim da infância de novo, senão já estão formados. Entende? Por isso que o texto também não diz que o primeiro dia da semana tem que ser o domingo. Não quer dizer que o dia a ser guardado tem que ser o domingo. Retificando. Não tem que ser domingo. Tem que ser o domingo. Quem disse para você que tem que ser domingo? Não, porque aqui no versículo 7 diz que o primeiro dia da semana. Quem diz? Só porque tem um texto aqui? Tem texto aqui para um monte de coisa. Para você matar. Você vai matar por isso? Tem texto aqui dizendo para você fazer um monte de coisa. Para você, igual Sansão. A Bíblia diz que o próprio Deus motivou Sansão a ir para os filisteus. Você vai explicar, você vai ter que ler a Bíblia. Então, pelo fato de ter um texto do versículo 7 dizendo que foi no primeiro dia da semana que eles estavam reunidos, não significa que o domingo tem que ser guardado. E também, apesar de ter vários textos que dizem que o judeu guardava o sábado, não significa que o sábado tem que ser guardado. Se for para guardar, os judeus guardam mais do que nós, porque a gente não guarda domingo, porque se precisar você carregar areia na sua casa, você carrega. Se for para você ganhar dinheiro, você ganha, não ganha? Então a gente não guarda nada. A gente não guarda nada. Quem é que dedica o domingo todo para Deus aqui? Não dedica, né? Não dedica. Dedicar para Deus o domingo inteiro seria você estar aí diante do Senhor, diante da palavra, né? Não ficar se envolvendo com um monte de treta que você arruma aí, né? Tem gente que até para lugar errado vai no domingo. Então não adianta ficar querendo achar que é melhor que os outros. A gente não guarda nada, tá? Combinado? Nós não estamos guardando nada ultimamente. Nós estamos pior ainda do que o judeu. Vamos guardar o domingo? Não, então guarda. Guarda aí que eu quero ver. Não guarda, né?
Guarda nada. Se precisar instalar uma câmera lá, você vai, né? Para ganhar um dinheirinho. Mas o judeu não vai. O judeu não vai. Israel, até os elevadores são programados para isso. O cara não precisar, é para parar. O cara não tem que apertar o botão. Eles param nos andares, eles têm que apertar o botão. Que é o trabalho de apertar o botão para poder parar onde quer. Então, tem umas doideiras, né? Mas é a religião deles. Ok? É o entendimento deles. Está entendido aí? E no primeiro dia da semana, juntando seus discípulos para partir o pão, isso aqui indica uma santa ceia, uma comunhão da igreja, mas não diz especificamente que é a santa ceia. Mas subentende-se que é uma comunhão de santa ceia. Já que o Paulo tinha que partir no dia seguinte, na segunda-feira ele tinha que ir viajar, ele falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Ele estava discussando, pregando. Também não diz se é uma reunião ou se é um culto, uma pregação, não sei. Se é reunião misturada com culto. Só que ele estendeu o discurso por causa da necessidade de passar informações, porque ele tinha que viajar no dia seguinte. É por isso. Certo? Porque o Paulo já está com um currículo ruim aqui, né? Porque o Apolo já era mais esperto para pregar, né? O Paulo já dá sono nos outros. Mas não é isso. O texto diz, já que ele tinha que partir no dia seguinte, ele prolongou a prática até meia-noite. Vamos ter que esticar. Em função da sua partida. Agora o versículo 8 e 9. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Por que está escrito isso aqui? O que vocês acham? Que havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Para deixar claro que o ambiente estava iluminado. Bem, eu penso que provavelmente era lamparina, candeia, talvez tinha até fumaça ou cheiro de azeite, alguma coisa que talvez pudesse também ser induzir o som, não sei. Mas tem gente que consegue dormir com luz acesa, então talvez pelo que vai acontecer lá na frente, quer deixar claro que o ambiente não estava preparado para alguém dormir. Não sei. a Bíblia ela tem um compromisso de trazer algumas informações do que aconteceu. Várias coisas aconteceram que não estão registradas na Bíblia. Muitos episódios aconteceram que não estão registrados. A Bíblia tem um compromisso. Algumas informações são muito importantes para dizer onde Paulo foi, onde Paulo ficou, quanto tempo ele ficou lá, por que ele ficou lá, por que os judeus se colocaram com objeção ao que ele estava fazendo. Então, assim, a Bíblia ela tem esse propósito de informar os detalhes dessa viagem, né, para a gente poder entender o contexto inteiro, mas ela também tem um propósito de trazer instruções para a nossa edificação, para a aplicação pessoal da igreja, certo? Aí aparece uma história no meio desse detalhamento de informações, que aqui está detalhando informação. Vamos foi para Macedônia, como se fosse um registro, um diário de bordo, não é isso? Mas nesse registro, o diário de bordo é compreensível, igual você vai fazer aí sei lá, você vai ter um diário pessoal seu, existem coisas que são importantes registrar. Mas no meio aparece uma história, um episódio de um rapaz que morreu. Mas quantas coisas poderiam ter acontecido nessas viagens missionárias? Muita coisa aconteceu que não tem registro aqui. Numa viagem missionária acontecem 1000 coisas. Quantos endemoniados que aparecem? Numa viagem missionária, todos apareceram aqui listados? Não. Apareceu uma menina lá, né, que adivinhadora, aquela coisa toda. Quantos embates aconteceram dos judeus? Quantos ataques, quantas agressões que Paulo sofreu? Está registrado? Não. Mas os registros que estão aqui carregam um propósito de aplicação pessoal para a igreja. Por isso que está escrito. Então nós temos aqui, quando diz que as luzes do cenáculo estavam, muitas luzes, a princípio não tem uma explicação. Vai ter que ter luz. Como é que você vai fazer uma pregação num lugar, você está num cenáculo, uma reunião sem luz? E a ênfase nas muitas luzes, por que está aqui a ênfase nas muitas luzes? Porque ela vai carregar um contexto.
Nós vamos entender lá na frente porque tinha tanta luz. Certo? A princípio não dá para saber. Quando você diz assim, mas tinha que ter luz. É claro, em todo lugar tem que ter luz, aqui também tem que ter. Mas tinha muitas. Tinha muitas por quê? Porque é um lugar de estudo, é um lugar de reunião. Não sei, não explica. Mas tem que ter luz. Mas nós vamos saber por que tem que ter essa luz aqui. Porque a ênfase em muitas luzes. Muitas luzes, está bem claro. Aí vamos para o versículo 9. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado na janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Morreu o rapaz. Caiu lá do terceiro andar. Né? Aí a gente aprende o seguinte. Primeira coisa que a gente aprende como aplicação pessoal é que o que viabiliza, ou o que viabilizou a queda de Eutico, aqui para a nossa aplicação pessoal. Vamos ver algumas coisas que a gente pode deixar registrado. O que viabilizou a queda do Eutico, número 1? Primeiro que o texto diz que o texto começa dizendo no versículo 8, todos estavam juntos. Todo mundo estava junto. E o Eutico está na janela. Só cabe o Eutico na janela. Não cabe o resto do pessoal. Certo? Então, se há uma unidade ali dentro, um ajuntamento de unidade espiritual, e há também um ajuntamento de unidade coletiva, de pessoas juntas, né? O Eutico não está junto. É como se a gente estivesse aqui e o Eutico está na janela lá pendurado, sentado, assistindo o culto. Certo? É assim. Não vai caber todo mundo pendurado naquela janela lá, não. Você pode ter certeza. Estava o Eutico lá. E está todo mundo prestando atenção aqui, ele está lá sentado na janela. Às vezes, quando a igreja tem isso, né? Está aqui, mas não está, né? Está para lá. Das janelas da vida. Primeira coisa que chama atenção é que ele se isolou do coletivo. Ele se isolou do coletivo, número 1. Vocês acham que dentro de um contexto espiritual, o isolamento do coletivo é perigoso? O que vocês acham? Por quê? Eu acho que você fica desprotegido. Porque quando você está cochilando, por exemplo, perto de alguém, às vezes essa pessoa até te... Né, para você... Opa, essa aí eu não tinha visto. Essa aí é o mistério. Essa aí eu não tinha pego ainda não. Eu já comecei a pensar o seguinte, Se tivesse no coletivo, eles iam dar a cutucada dele, né? ninguém viu esse menino cochilar. Boa. Por causa do isolamento, ninguém viu ele cochilar para ajudar. Exato. Porque se ele estivesse no coletivo, ele teria caído. Aí, olha o mistério, dá uma pregação, hein? Dá uma pregação. Não é verdade? Quando tem um irmão perto, ele sempre dá uma cutucada, né? Se tivesse todo mundo junto, próximo à janela, alguém teria que dar uma segurada nele. Também. Estava tudo iluminado e ele tombando para trás. Então, quando a gente fala de unidade espiritual, não tem lugar para individualismo. Não é isso? Falando de unidade espiritual. Não tem lugar para individualismo. Tudo tem que ser comum para todo mundo. Por isso que a nossa palavra aqui é nós. Nunca a palavra é eu. É nós. Se estiver aqui em cima, lembra disso. Nós, Pai Nosso. Né? Venha a nós o vosso reino. O nosso ambiente espiritual tem que ser um ambiente de coletividade, principalmente por causa disso aí. É uma das coisas importantes. Se a gente cochilar, o outro que está do lado ajuda. Ajuda a gente a não dormir e às vezes ajuda a gente a não cair. Agora, quando nós nos isolamos, espiritualmente a gente fica sozinho. Aí é fácil de cair. A primeira lição está boa aí? Com essa ajuda da nossa amiga Jaque? E aí, fala aí para mim. Não, ela tirou um princípio daqui de dentro. Se você falar, eu também tenho um segundo. Aham. Sim.
Isso, mais uma aí, tá vendo? O princípio de deslealdade de não estar dentro do mesmo contexto. Bom, tudo isso proporciona a queda. Né? Tudo bem? Podemos seguir para o segundo? A segunda coisa que aparece aqui dentro, que ajuda a gente a pensar, é que ele está dormindo na luz. O ambiente está muito iluminado. Quem consegue dormir com luz acesa? A maioria não consegue. Né? Dificulta ou não? Dificulta. Quanto mais luz, mais difícil de dormir. E a luz aqui representa o que para vocês? A palavra. Tem uma iluminação aqui, dada pela palavra. Né? A palavra está querendo iluminar, está iluminando todo mundo, mas mesmo diante de toda essa iluminação, o Eutico dormiu. Às vezes Deus está fazendo coisas grandes no meio da gente, entregando coisas boas para a gente, e tem gente que insiste em dormir. Aí você perdeu, irmão, é perdido. Então, quando você perde coisas essenciais por causa do sono espiritual, a tendência de cair é bem maior. Não é verdade? Então, dormir no escuro, tudo bem. Mas dormir na luz? Você está sendo iluminado e você não consegue perceber o que Deus está fazendo? Esse é o segundo. Então, agora vamos para o terceiro, né? Vamos para o terceiro. Terceiro ponto importante aqui. Estou chegando. Vai procurando mais aí, se tiver mais, eles vão falando. Tem muita coisa legal, né? O terceiro é que o Eutico estava na janela. A janela é fácil de entender, né? Ele estava no estado intermediário. Não estou dentro nem estou fora. É igual você estar em cima do muro, né? Você não está dentro nem está fora. Você está vendo o mundo e está vendo o altar ao mesmo tempo. Ninguém nega que ele estava olhando, ele vendo o altar e estava vendo o mundo. E para dispensar é mais fácil quando você fica na janela, né? Qualquer coisa que acontece no mundo, você vira atenção para lá. Às vezes a igreja, é melhor a gente ser cristão, se envolver com as coisas da igreja, e não ter contato com as coisas do mundo, que a gente acaba não sentindo nem falta. É melhor. A gente se envolve com as coisas da igreja, ocupa o nosso espaço, o nosso tempo com isso, e a gente não tem tempo para mexer com coisa lá fora. É bem melhor. É protetivo isso. É protetivo. Pastor, mas a gente tem. Tem. Às vezes não tem que trabalhar, nós temos que trabalhar, sim. Mas a gente não vai ficar criando ambientes, não. A gente tem que sobreviver nos ambientes. Mas ficar inventando moda, quem fica envolvido com coisas do mundo, a possibilidade de cair é muito maior. Muito maior. Quando você assiste coisas indevidas, quando você participa de coisas indevidas, quando você se envolve em baladas, em festas, você fica muito mais vulnerável. Quanto mais você vê coisas, você participa de coisas, mais você fica envolvido. E é assim. Por isso que a gente fala, começa a sair com os colegas, são os meus colegas. Tá. Aí sai, daqui a pouco vai para a balada e vem para a igreja. Janela. Igreja e balada. Caiu, lógico que caiu. Às vezes as pessoas falam comigo assim, pastor, eu caí. Eu falei, mas lógico que você caiu. A vida que você tem, você é uma pessoa que está tendendo a cair. Não é surpresa para mim. Surpresa é se eu ver um obreiro da igreja que vive dentro da igreja, ir buscando a Deus, orando, aí é surpresa. Agora, para quem fica no mundo, você está na sala do inferno já. Você que gosta de trafegar e tudo quanto é canto aí, tudo é fácil para você ir falar, se misturar com más conversações, se misturar com gente que não presta, mas talvez você está até caído já, né? Mas caiu, é lógico, vai cair, irmão, ninguém aguenta, a gente está aqui almoçando e jantando esse negócio, já é difícil para a gente, imagina para quem não tem compromisso. O cara que vem na igreja de vez em quando, está caído, porque o mundo, irmão, o mundo é forte, não tem como. Ou você se alimenta de coisas de Deus, ou você se alimenta de coisas do mundo. Qualquer um de nós. Começa a se envolver com coisas do mundo. Você vai ficar frio espiritualmente.
você vai ficar vazio, você não vai se interessar pela igreja, não vai se interessar pela oração, você vai esfriar. Vai esfriar. Automático. Ah, tem que trabalhar muito, tem 3 meses que eu não piso na igreja. Está morto. Vai me desculpar. Está morto, porque o trem é feio. Ou a gente fica nessa fonte bebendo dela o tempo todo para ficar vivo, ou aí não é surpresa. Aí chega uma mulher, chega um homem e fala assim: ah, pastor, meu casamento acabou. Eu falei, lógico, vocês não oram, vocês não vêm na igreja, vocês só têm unidade para ir para as festas, com os amigos de vocês. Eu falei, vocês têm unidade, aí você quer saber de casamento? São os que vêm atrás de mim depois. Agora, pois é, né? Graças a Deus por isso, que Deus é muito bom, né? Que ainda permite alguns desastres para que a pessoa acorde, para salvar a vida dela. Mas é o que eu convivo com isso todo dia. Gente que leva a vida de qualquer jeito, né? Deixa fluir, assim, né? Deixa, estou indo bem, tenho carro para me andar, tenho um bom emprego, estou ganhando dinheiro. Para que igreja? A igreja vira coisa secular. Aí o diabo entra, aí corre para a igreja. Pastor, pelo amor de Deus, me ajuda. Corre para a igreja. Desse jeito. É um ciclo vicioso. Corre para a igreja, porque não vai para o mundo atrás, né? Eles vão atrás lá para restaurar o casamento. Vai lá atrás dos seus amigos para restaurar o seu casamento. Corre lá para trazer seus filhos de volta. Não vai, né? Chama o pessoal lá da balada, da boate. Não vai, né? Aí vem atrás daquilo que você desprezou, que é a igreja. Não estou dizendo que você não tem que vir, mas estou registrando. Tá? Você achar que você é esperto. Essas águas aí, meu irmão, todo mundo aqui já bebeu. Não adianta querer ensinar para nós, que a gente sabe como é que funcionam as coisas. Então, janela é estado intermediário. Por isso que Deus é enfático na Bíblia, né? Esse negócio de coxar entre 2 pensamentos, né? Servir Deus e a Baal. Deus mandou escolher. Ou você vai para um lado ou você vai para o outro. Defina a sua vida, que eu vou te deixar a sós com o diabo. Deus não vai interferir. Dá para ficar feliz, pastor, com o diabo? Dá. No mundo, né? Você vai ficar na vida aí. Depois vai para o inferno. Ele vai bancar você no mundo, vai te bancar para você ter a sensação que você está bem, né? Tá vendo? Ó, sair da igreja, igual o cara que não sai da igreja, vai para a rede social. Aí aparece ele lá na praia, tirando foto, compra carro. Aí os irmãos da igreja, tá vendo, pastor? Saiu da igreja lá, está tão bem. Espera um pouco. É igual o filho pródigo. O filho pródigo saiu com os bens de quem? Do pai. Enquanto os bens do pai estavam com ele, o bem do pai, quando você está com o pai, os bens são infinitos. Infinitos. É uma fonte inesgotável. Sai de perto dos bens do pai, de perto do pai, os bens começam a ser finitos. Você vê que ele tinha tanto bem do pai, que ele recebeu do pai, que ele começou a gastar, dissolutamente. Não dá aí? Parábola do filho pródigo. Gastou com meretrizes e tal. Foi gastando. Aí acabou. Então, esse tempo que as pessoas estão postando na rede social, que elas abandonaram Deus, se você acha que elas estão felizes e postando coisas, é porque ainda tem bem do pai. Quando acabar, eles desaparecem da rede social. Aí você vai, sumiu. 3 meses sumiu tudo. Quem é que vive sem Deus? Fala para mim. Se tiver como, você me avisa. Que Deus é uma questão de sobrevivência, não é questão porque eu estou com vontade, não é questão de sobrevivência. Jesus falou, sem mim nada podereis fazer. Fica aí a lição, ok? Nós temos aqui o povo da janela, ou o eutico da janela, caiu porque estava na janela. Se tivesse para dentro, não tinha caído. Quarto, ele não foi vigilante no lugar alto. Se você está no lugar alto, você tem que redobrar a vigilância. Redobrar. Como é que você fica sentado na janela? Dá para cochilar em janela? Você tem que ficar assim, né? Você tem que ficar no 3º andar. Então, quanto mais alto, redobra a atenção, redobra o cuidado, redobra a vigilância, irmão. Nem pode pensar em vacilar. Entendeu isso? E o texto diz que ele dormiu, mas não sono. E quem venceu aqui? O corpo dele ou a palavra que saía do altar? O corpo, ele cedeu. Aqui ele respondeu ao corpo e não à palavra. Se ele tivesse dado resposta àquilo que Paulo estava pregando,
estava vivo. Mas ele respondeu com o corpo dele. Cansou, cochilou. É assim, você respondeu o que você sente, você cai. Tá bom por aí? Podemos seguir, né? Vamos para o versículo 10. Agora no versículo 10, nós temos aqui a segunda aplicação pessoal, que tem outra pergunta: como ser um agente de restauração? Porque o Paulo vai restaurar ele, né? Vai ressuscitá-lo, porque ele vai morrer. E o texto já diz que ele morreu, tá bom? Agora no versículo 10, Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Paulo não está dizendo que ele não morreu, porque antes foi dito que ele morreu, então está morto. Mas aqui a gente percebe que ele vai ser alvo de um milagre, a partir da unção de Paulo. E para a gente poder ser agente de restauração, você vai precisar primeiro se colocar no lugar da pessoa que caiu. Ou seja, ter empatia. Empatia é se colocar no lugar da pessoa, ou descer aonde a pessoa está. A gente só entende quando a gente desce. Por isso que ele saiu lá de cima e desceu onde o rapaz tinha caído. Quando eu brinco com as palavras, eu falo assim que Deus se compadeceu, gente. Né? Deus se compadece, é só um jogo de palavras. Calma, tá? Relaxa. É só uma brincadeira de palavras. Quando eu falo que Deus se compadece, né? Mas a palavra, na verdade, é compadecer, significa compadecer, padecer com, junto com a pessoa. Eu volto, descer só para fazer um jogo de palavras, para a gente brincar. Tá? Que na verdade Deus realmente desce mesmo. Entendeu? Eu não entendeu o que eu falei. Ele realmente sente o que a gente sente, por isso que Jesus chorou na morte de Lázaro. É só uma prova de que Deus, ele realmente acaba se colocando no nosso lugar. E a primeira obra dele de se colocar no nosso lugar foi na cruz, ou não? Quer mais empatia do que essa? Do que a cruz era para nós e Jesus foi lá e se colocou no nosso lugar, ué? Empatia. É a maior lição de empatia é a cruz. Então nós temos aqui alguém que desceu. Ele podia ter ficado lá em cima. Assim, eu vou, deixa lá, né? O rapaz caiu, né? Não está prestando atenção no culto, né? Vai, chega das nevas, não prestou atenção no culto, né? Vai. Poderia, né? Ser julgado. Ó. Caiu porque está na janela, né? Mas não foi. Paulo desceu. E ele desceu bastante, porque ele desceu os andares, não foi isso? Ele desceu, se inclinou no cara. Olha como é que ele foi descendo. E abraçou o rapaz. Não está escrito isso no versículo 10? Então nós temos aqui uma grande empatia, que é também o protocolo para você poder restaurar, ou ser um agente de restauração. Se você ficar na sua posição, você vai ser só o julgador. Você vai ficar julgando a pessoa. Mas quando você se coloca no lugar da pessoa, se propondo a sentir ou enxergar pelos olhos da pessoa, fica mais fácil você ajudar. Tudo bem? Segundo, para ser um agente de restauração, é uma coisa que me chama a atenção aqui, é que ele, quando ele se inclina e abraça o rapaz morto, versículo 10, ele disse para quem? Para quem estava do lado? Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Quem é que está perturbado aqui? Quem está ao redor. Então Paulo percebe o seguinte, ele está dando uma lição para a gente aqui, ele está ali falando para as pessoas e agindo sobre o morto, mas ele também está interagindo com as pessoas que estão ao redor. Vocês acreditam que a obra de restauração envolve isso? Envolve ou não envolve? A pessoa caída e os que estão ao redor. Imagina dentro de uma família, se você tem um rapaz que tem um problema, e esse rapaz tem um problema, você vai ajudar ele com droga. Não com droga, tá, gente? Ajudar ele a se livrar das drogas. Você acha que o papel da sua interação com a família é fundamental?
Fundamental, né? Um rapaz que é violento, é depressivo, simplesmente agir na vida do rapaz é só isso? Ou no ambiente que ele está também? Por que esse rapaz usa droga? Por que esse rapaz tem depressão? Ok? Por que a mulher traiu? É interessante você também falar com o marido ou não? Tem algum motivo aí dessa traição. Será que quem está do lado não viabilizou? Entende o que eu estou falando? Porque geralmente, quando um trai, na maioria das vezes, quem está junto viabiliza. Vocês nunca tiveram essa experiência de conhecer casais que homens omissos são traídos por mulheres, ou mulheres são traídas por maridos. Aí você vai descobrir que a passividade da mulher legitimou a traição. Já viram isso? Se você não resolver o problema dos dois, ele vai continuar traindo ou ela vai continuar traindo. Porque às vezes a mulher cria o ambiente da traição para o marido trair. Ou o homem cria o ambiente da traição. Na maioria das vezes, né, Elisângela, é assim. Você vê que o passivo, você lembra que quem viabilizava Jezabel? Acabe. A passividade de Acabe legalizava a Jezabel. Então Jezabel, que é o espírito de controle e manipulação, só age onde tem passivo. Se tiver um profeta, ela não aguenta. Igreja é a mesma coisa. Manipuladores só conseguem manipular onde tem líder passivo. A primeira coisa que acontece dentro de uma igreja, quando você tem um líder passivo, como Acabe, vai viabilizar o espírito de Jezabel. Num grupo de pessoas ou numa pessoa só. Ela vai querer controlar o profeta. Entendeu o que eu estou falando? Então, onde é que a gente vai resolver o problema? É só cortar a cabeça da Jezabel? Ou a gente tem que tirar a manipulação? Tirar a passividade? Isso aí. Pega líder passivo. Espera. Vai para qualquer igreja que tem líder passivo. Que fica pedindo bênção para todo mundo. Vai. É questão de meses. O espírito de Jezabel se aloja dentro da igreja. Começa a controlar o profético da igreja todinho. Assim, qual igreja que vive desse jeito? Existem grupos dentro de igrejas, que são espíritos, que vai matando os profetas. Aí você fala assim, mas o pastor caiu. Caiu por quê? Esse pastor tinha oração, intercessão em favor dele? Que pastor precisa de oração. Tá, porque um monte de gente reclamando, porque quem está no altar, você está induzindo o cara à sepultura. É lógico, Se você tem uma igreja que está falando mal de você, você pega um pastor aí de muitas igrejas, está todo mundo falando mal do pastor, esse pastor vai ficar em pé como? Ele precisa da oração das pessoas, precisa da intercessão das pessoas, não ele cai. Aí você fala, caiu uma igreja que reclama, ou qual que é bom? Uma igreja reclamando ou uma igreja orando? Aí quando o pastor é muito super-homem, ele fala, não, você não precisa de oração, né, pastor? O senhor é muito bom, o senhor é bom, né? Então não é melhor você ser gente e ter gente, quanto mais você ora pelas pessoas, melhor você tem delas. É assim que funciona. Qualquer coisa. Você está trabalhando na sua empresa lá, fala mal da sua empresa. Você vai pegar o fel da empresa. Agora, abençoa a sua empresa. Ora pela sua empresa. Você vai pegar o mel. Pode ter certeza. As pessoas são assim. Quanto mais você está... Deus nos dá através dos outros. Dos outros. Deus não tem como vir aqui. Não. Ele nos dá através dos outros. Eu estou sendo usado para poder entregar para vocês. Vocês dão para mim também. A gente é uma troca. Agora, o que a gente tem que fazer? Eu falo, às vezes líderes caem porque há uma igreja inteira bombardeando. Quem fica em pé? O cara não tem cobertura nenhuma de oração. Ele está vulnerável. Por isso que a relação com a igreja, o cara começou a juntar grupo dentro de igreja, 5, está com problema dentro de igreja, manda andar, é melhor. Porque daqui a pouco tem 20, daqui a pouco tem 30, daqui a pouco tem 100, 200, 300, a igreja morre. O profético para,
O pecado não é mais condenado, não tem mais profeta. A Jezabel engoliu o profético da igreja, o pastor está com medo. Aí o pastor deve para o irmão lá um cheque, ele não pode falar de dinheiro mais. Aí que o pastor lá cantou a menina, ele já não pode falar mais disso, ele não pode falar mais. Né? Ele fica assim, né? Todo lado que ele olha, ele está com problema. Ele pegou dinheiro emprestado com o cara, aí pegou lá o irmão lá, ajudou ele a comprar o carro dele, aí o outro lá, ele tem caso com a menina, aí vai falar o quê dentro da igreja? Vai falar batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. Aí acabou o profeta da igreja. Não vai falar como? O pastor, você vai falar de dívida aqui, o senhor está me devendo um cheque. Ele vai falar disso? Não vai, não. Vai falar de moralidade? Se ele, a mulher dele trai a mulher dele? Aí tem 5, 6 que sabem disso, vai ficar assim, o pastor não vai falar disso não, hein? Ah, vai falar de roubo, o pastor se roubou lá, né? Não pode falar, né? Vai falar contra político? Não pode falar também, o senhor está envolvido até o pescoço, pastor. Como é que faz? O senhor ganhou 5 caminhões de areia e um de brita, você vai falar mal do prefeito? Não tem como, não pode falar mal do prefeito também, né? Aí vai ficar como? O que tem na igreja para falar? Não tem nada. Acabou. O profético morreu, a igreja vai para o buraco, daqui a pouco está todo mundo perdido. Aí você fala, a igreja acabou. Por isso. Tudo começa pela passividade. Tudo começa pela passividade. Onde vocês forem, onde vocês pisarem, talvez futuramente vocês não estarão aqui, vão mudar para outros cantos. Nunca fique numa igreja que tem um pastor passivo. Porque onde tem passividade, tem um espírito de Jezabel alojado. E a igreja não tem profético mais. Para trazer o povo de volta. Para denunciar o pecado. Você vai falar, é pecado, é pecado. Aí o pessoal fala, puxa, é verdade, eu vou voltar para Deus. Então o profético traz a gente de volta. Se não tem profeta, tem espírito de manipulação. É o que está matando as igrejas. Você vê a igreja de 15 membros aí, a igreja fechou. Mas já começou com 15, já fechou? Por que fechou? É um grupo que matou a igreja. Matou o profético. Pastor não fica de pé sem oração dos irmãos. Se ele achar que fica, ele está contando mentira. Aqui na igreja é assim, o pessoal fala comigo, pastor, Deus me levantou de madrugada para orar pelo Senhor. Aí sim. Aí o outro fala, pastor, não sei o que está acontecendo. Eu estou intercedendo pela sua vida. Eu falei, exatamente, é isso que vocês têm que fazer. É lógico, é. Como é que vai fazer? Vocês têm que dar capim para a vaca de vocês, velho. Senão a vaca não tem como dar leite. Ou nós somos um bando de ignorante aqui. Vamos lá, dá o capim para a vaca, bota lá, né, um remedinho lá nas feridas, vai ajudar. Vamos lá aqui, fica de pé aí. Porque senão, né, acabou o leite, né? O que nós vamos fazer com a vaca magra e mirrenta, caída dentro do pasto? Não serve. É só ter cabeça. É só ter um pouco de inteligência. Mas o pastor tem que falar, senão a gente não fica sabendo, né? Por isso que eu falo. Aí um menino falou assim, pastor, o senhor fala pouco ainda. De falar mais. Eu sei com quem eu estou lidando. Eu sei quais são os vícios de muita gente que veio para cá. Eu conheço muito bem. Eu sei exatamente. Você fala assim, não estou falando todo mundo, calma, Jaque, relaxa. Respira. Não, calma. Já ficou assim, né? Deus traz muitas coisas boas, mas traz também problema. Mas o que acontece? Mas às vezes tem culturas, existem culturas que não funcionaram. Não funcionaram. Eu falo assim, como é que o senhor fala que não funcionou? Tanto não funcionou que você está aqui. Você entendeu? Eu sou o cara que eu preciso botar as coisas no lugar, para você acordar. Aí o cara fala, não, porque eu era da igreja tal. Por que você não ficou lá então? É tão boa. Isso significa que a cultura que você tirou de lá não te sustentou. Então você vai ter que me aguentar. É só ter inteligência. Nessa aula, é só ter inteligência, gente. Gente, eu não estava feliz lá. Eu não estava completo, eu estava meio assim. Então, assim, por que eu estou aqui? Porque, sei lá, eu estou aqui. Porque... Aí você não explica. Aí você fala, não, é questão cultural. Então, esse cara é meio doido, mas está funcionando. Entendeu? É mais ou menos assim. Entendeu? Deixa essa vaca dando leite aí. Se tiver dando leite, a minha tortinha assim, né? Você está entendendo? Então, essas questões, as pessoas precisam entender isso. O cara chega assim, não, mas que eu vim de uma igreja aqui da esquina, que a igreja... por que você não ficou lá então? Se é maravilhosa, né? Aquela coisa... Pastor, mas o senhor está pegando... Não, eu só estou ajustando as coisas, porque a pessoa esquece
É igual mãe e pai que tem que falar coisa com o filho 2 vezes, não tem? Porque eles esquecem. Você fala assim, pega o seu chinelo e guarda. Ah, só já falou, tem que falar mais de uma vez, você não está lembrando. Então, pai é assim, tem que repetir as coisas, que a gente esquece. Esquece de escovar o dente para dormir. Né? Aí você fala assim, cuidado, hein? Os meus filhos têm um tem 21, outro tem 28, né? Aí ele falou, pai, mas o senhor vai parar quando? Eu falei, nunca, só quando eu morrer. Eu ligo e falei, você fez isso? Você tomou cuidado? Quando você for, você bota o cinto, cuidado, bota o cinto para ir, cuidado, aquela curva. Isso é coisa de pai. E quando é que para? Nunca. Nunca, só depois que a gente morre. Pode ter 50 anos, nós vamos cuidar dos nossos filhos até o final. Tudo bem aí? Você já pode relaxar, Jaque. Você é uma bênção, calma. Como ser um agente de restauração? Número 1, se coloque no lugar da pessoa. Número 2, entenda que restaurar uma pessoa envolve trabalhar também em quem está ao redor. Isso aí deu para entender, né? Por isso que ele falou para as pessoas. Vamos para o versículo 11. E subindo e partindo o pão, mas depois que o cara ressuscitou, não vai ter nenhum clima assim, né, de velório, aquela coisa assim, não tem aquela coisa? É igual o cara falou comigo assim, rapaz, hoje não vai ter culto não. Eu falei, por quê? Porque morreu a irmã. Ué, mas aí tem que ter culto, ué. Que cultura é essa? Porque a irmã era prima, não sei o quê. Mas é aí que nós temos que ter culto, porque Deus é vivo. Ué, a minha mãe morreu, eu vim do velório 6 horas, vim para a igreja e preguei no domingo. Ué, a vida continua, irmão. Mas eu acho que deveria suspender o culto. Suspender o culto, a gente suspende festa. A gente suspende festa, churrasco, a gente suspende. Agora, culto? Culto é o quê? Culto é culto. Culto nós estamos entregando para Deus alguma coisa. Nunca negocie um culto. Em hipótese nenhuma. Entende o que eu estou falando? Ou nós vamos ter que falar sobre Paulo e Silas? Ou nós vamos ter que falar sobre Daniel? Ou nós vamos ter que falar aqui sobre Paulo novamente aqui? Gente, o cara morreu e ressuscitou. Era motivo para a gente esquecer o culto. Ou não? Não vai ter nem culto, não vamos lembrar de culto não, porque o cara ressuscitou aqui, não vamos ficar tão agarrados. O que Paulo fez? Ressuscitou, olha o exemplo. O cara, e subindo, e partindo o pão e comendo, ele lhes falou largamente até alvorada, e assim partiu. Gente, incrível isso aqui. Incrível. Para ser um agente de restauração, você não pode abrir mão da comunhão nem do culto. Mesmo nos acontecimentos mais ruins da vida. Entende o que eu estou falando? Ele sobe, continua a Santa Ceia e prega a mensagem. Como é que prega aí? Fala aí. E prega a mensagem. Ele abriu mão até da glória que ele ia receber lá embaixo, de tanta gente que ia elogiar ele. Ele prega e termina a pregação dele. O texto está escrito aqui, é isso? Está escrito? No meu está escrito isso aí. Ele falou largamente até a alvorada. Não mudou 1 milímetro da comunhão, nem 1 milímetro do culto. Nada. Voltou para o culto. A lição é boa ou não? Então, culto e comunhão não se negocia. Se está ruim, a gente está com Deus. Vamos dar para Ele o que Ele é digno de receber. Isso aqui não é uma balada. Isso aqui é devoção. Isso aqui não é um churrasco. Isso aqui é uma devoção. Mas é porque eu tenho que... Tem nada. Não tem nada. Eu não tenho nada. Domingo à noite, chegou parente lá em casa, nem se atreva, tá? Nem se atreva. Não vai lá para casa, não. Vai ter que todo mundo vir para a igreja. Todo mundo vai vir para a igreja. Porque chegou uns parentes. Mais um motivo para os parentes. Irmão, tem culto hoje. Passar a semana toda trabalhando, meu culto de domingo. Não vou abrir mão. Tá certo? Vão para a igreja comigo? Porque eu não gosto de igreja. Você não gosta, então você fica aqui em casa quietinho, depois eu volto e a gente conversa. Você está perdendo a oportunidade. Porque senão você vai abrir mão do culto o resto da sua vida. Você pode ter certeza. Você vai abrir mão para ganhar dinheiro.
você vai abrir mão por causa dos parentes, você vai abrir mão porque você está com dorzinha de cabeça. Você negocia uma vez, você vai ver que você vai ter que negociar o resto da vida. O resto da sua vida, você perde o controle. O diabo, ele tenta uma coisa, se ele conseguir, ele continua na mesma coisa, ele bate no mesmo lugar. Estratégia. Quando você fala assim, não, porque eu tive um compromisso, você vai perceber que você vai começar a ter compromisso toda vez que tem culto. Aí quando chega na hora do culto, você fala, de novo. De novo, o diabo descobriu que você é um alvo. Negocia uma vez, você vai ter que negociar o resto da vida. É assim que funciona. É igual uma irmã conversando comigo, ela falou assim, pastor, pelo amor de Deus, todo mundo me manipula. Todo mundo. Eu falei assim, ué, todo mundo não te manipula, né? Porque você deixa, né? Ela começou a sentir o controle das pessoas na vida. Até criança pequena manipulava. Você já viu bebê manipulando? Pai e mãe? Tem bebê que manipula a vida do casal. Até a vida sexual do casal acaba por causa de bebê. É um troço terrível. Eu falei, se você não se posicionar, o diabo não vai parar. Ah, mas é assim? Pode fazer terapia, pode fazer o que você quiser. Se você não se posicionar, você vai sair daqui se posicionando. A partir de hoje, ninguém te manipula mais. Foi só ela tomar uma decisão. Na mente dela, as manipulações caíram tudo por terra. Ficou todo mundo bonzinho. É incrível isso. Quando o diabo ele consegue discernir que você descobriu, agora já era. Porque ele faz a treta. Quando você descobre, ele desarma e vai tentar outra coisa. Então, tudo acontece aqui, ó. Você mudou aqui, mudou a cabeça, acabou. Ah, por que fulano não me respeita? Porque você não se respeita. Simples assim. Quando você não se respeita, você marca um alvo na sua vida. O diabo vai atacar, aí ninguém vai te respeitar. Ah, por que fulano não me respeita a minha autoridade? Ué, eu acho que você está com um problema. Né? A autoridade tem que vir de dentro. Não é a pessoa, é você. E a sua autoridade tem que começar em todos os detalhes da sua vida. Até quando você vai abastecer o carro. A autoridade na igreja é na vida. Não é só na igreja, é na vida. A autoridade. O cara falou todo, você falou, por que você está falando isso aí comigo? Tem que perguntar. O que está acontecendo? O cara vai abastecer seu carro, que está tomando, fala, por que você está fazendo isso aí? Eu quero saber o que está acontecendo. Deixa passar. Deixa passar. Carrega as agressões da vida assim, fica quietinho, você vai ver, não vai parar. Não vai parar. Não vai parar. Então a gente faz autoridade onde a gente estiver. Todos os lugares. Todos os lugares. Eu procuro fazer isso em todos os lugares, porque se eu falhar num lugar, eu vou falhar em tudo. Até pedreiro trabalhando para mim, o cara começa e fala, eu sou o dono da obra. É assim que funciona. Se depender de mim, ai. Ainda bem que tem o Guto que é manso, que o Guto vai lá tranquilo e ameniza. Agora o cara fala assim, pastor, mas o cara é peão, que vai que ele faz alguma coisa. Mas como assim? Eu tenho medo de. Vou perder. Como assim? Se eu tiver medo de uma pessoa, eu não sirvo para nada. Ué. Se eu tiver condição de conter os demônios que estão na vida de um agressor, eu não sirvo para nada, não. Ué. Como assim? Eu que sou perigoso, aqui, ó, na minha mão. Eu sou perigoso. Ué, diante de gente, domingo à noite, assim, eu sou um cara perigoso. Agora, cuidado, cara. Cuidado com o frentista, que ele é perigoso. Eu falei, como assim? Algum animal? Ué, como assim? Eu caio atirando, né, irmão? O processo, alguma coisa eu faço. Mas perder não dá, né? Perder não. Aí, senão na vida você começa a perder no posto, você perde no restaurante, você perde na loja, você perde na vida. Você vai perder na vida. Ele vai lá e pergunta por quê. O que está acontecendo? Vamos resolver, ué. Vamos assim. Mas, a vida não é assim. As coisas se resolvem. Você vai perder na vida, hein? Tá? É nos pequenos detalhes da vida que a gente constrói um todo. Se você não se der ao respeito, ninguém vai te respeitar. Mas, quero que me respeite na igreja. Ninguém te respeita nem na rua. Respeitar na igreja para quê? Jesus ensinou sobre isso. No pouco. Você é fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. Quem é infiel no pouco, vai ser infiel no muito. Né? O cara roubou um chiclete, vai roubar um banco. Aí. Deu para entender? Não estou falando que você tem que brigar.
Só estou falando que você tem que se respeitar. Senão ninguém te respeita. Como eu falei ali com o Saulo brincando, a gente já não tem nada. Se a gente não tiver autoestima e moral na nossa vida, nós vamos ter o quê? Cavar um buraco, nós vamos entrar para dentro. A gente já é obrigado a viver num país que, sem oportunidade, né, só se o cara for ladrão, corrupto, para ficar rico. Para onde nós vamos? Nós não temos para onde enfiar a cabeça mais não. A gente tem o que na vida? O nosso trabalho, a nossa vida, a nossa família, é isso aí. Ok? Sigamos. Versículo 12. E levaram vivo o jovem, está vivo, ressuscitou, e ficaram não pouco consolados. Ficou todo mundo muito consolado. No original grego está escrito, eles foram confirmados na fé por causa disso. Todas as pessoas que estavam vendo a ressurreição do Eutico foram confirmados na fé. Versículo 13. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. Quem está falando agora? O Lucas está se identificando, está vendo? Nós, porém, subindo ao navio. Ele se identificou aqui junto, e ele disse que, sob ordem de Paulo, o Paulo resolveu ir a pé. Interessante, sozinho e por terra, enquanto o restante dos discípulos foram de barco. Gente, pelo mar, daria 64 quilômetros de distância nessa rota. Paulo foi a pé por um atalho, 35 quilômetros ele andou a pé, para se encontrar lá na frente com os discípulos. Por que ele foi sozinho, né? Talvez ele precisava de um momento de solidão. No meio desses embates, dessas perseguições, o Paulo está no final da vida dele aqui. Ele não falou que ele ia passar pela Macedônia, Jerusalém, depois ia terminar em Roma. Roma é a morte dele. Então, eu acho que está precisando conversar um pouquinho com Deus aqui. E esses 35 quilômetros sozinho, a pé, por terra, é para isso, eu acredito. Versículo 14. E logo que se ajuntou conosco em Assos, o recebemos e fomos a Mitilene. Você viu que depois eles se encontraram. Ele encontrou com os discípulos. Versículo 15, navegando dali, chegamos no dia seguinte de fronte de Quios, e no outro aportamos a Samos, e ficando em Trogílio, chegamos no dia seguinte a Mileto. Versículo 16, porque já Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Tem pressa, hein? Apressava-se, pois, para estar, se lhe for possível, em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Aí tem alguns motivos por que Paulo resolveu. Ele colocou na mente dele que ele tinha que chegar em Jerusalém no dia de Pentecostes. Talvez poderia ser por motivos religiosos, de devoção, querendo participar, mas alguns estudiosos dizem que é por motivo de ser nessa data uma época de grande coleta financeira de todas as igrejas. Então Paulo, ele tem que chegar talvez porque ele pega essas coletas para fazer ajuda para os missionários, para as igrejas e para os missionários. Então ele tem que chegar em Jerusalém porque ali a quantidade maior de pessoas estão ali e eles costumam nesse período dar grandes ofertas. Talvez seja também essa visão de fazer um levantamento, que Paulo também era administrador, gente. E ele sustentava um monte de igreja. Vocês sabem disso. Então esse pode ser o segundo motivo, ou pode ser que ele está querendo afirmar a posição apostólica dele junto à igreja, considerando que a igreja, que Jerusalém está abarrotada de gente nessa época. Porque Paulo já estava recebendo crítica de todo lado. Então ele vai começar a fazer aqui algumas defesas dele, do apostolado dele, e talvez pode ter sido isso. Primeiro, questão espiritual de estar presente no Pentecostes como um judeu, né? Talvez esse motivo de necessidade financeira de coletar recursos para as ajudas missionárias, por ser um tempo de muitas coletas, ou justificar diante dos cristãos que estavam em Jerusalém a sua posição apostólica para se defender de algumas acusações que ele estava recebendo. Tudo bem? Entende? Aí a gente vê o que se enquadra mais. Versículo 17. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Ele não chegou a Éfeso.
Viu? Ele pede para que os anciãos se encontrem em Mileto com ele. Ele não vai na cidade, ele falou: eu quero que vocês venham até mim. Esses anciãos aqui que aparecem são chamados também de presbíteros. E eles aparecem em Atos 20, vocês vão ver Atos 20 e 28, como bispos. Anciãos, presbíteros, bispos. O que é um ancião? Um ancião não é um velho não, tá? Na Bíblia. Só o pessoal que é velho, né? O ancião é alguém que tem uma posição de autoridade na igreja, mais conhecimento, seu mestre, são considerados anciãos, a Bíblia fala, ou anciões, né, a gente fala. A Bíblia fala anciãos. São pessoas que exercem posição de autoridade, mas não é especificamente uma pessoa velha. Pode ser que seja velho, né? No contexto bíblico. E presbíteros são aqueles que podem exercer funções sacerdotais. Por isso que algumas igrejas têm presbíteros, certo? O que é um presbítero? Presbítero é aquele que pode exercer funções sacerdotais. O presbítero, ele pode fazer casamento, ele pode batizar pessoas, ele pode ministrar a Santa Ceia, certo? Por quê? Porque o presbítero, ele recebe uma unção sacerdotal. Por isso que geralmente os presbíteros na igreja presbiteriana, eles decidem. Eles ficam na mesma altura que o pastor. Tem o pastor aqui, os presbíteros na mesma linha. Não tem isso? A presbiteriana? Então é a organização eclesiástica da igreja, funciona assim. Toda decisão do pastor tem que passar pelos presbíteros. Normal. E o presbítero pode exercer função sacerdotal na ausência do pastor, ou quando o pastor está delegando para ele. O que é um pastor? Pastor é um presbítero na função pastoral. Entende? Isso é um pastor. Porque o pastor é um ofício. Então você é um presbítero que tem condição de exercer autoridade sacerdotal, mas você está numa função pastoral. É isso. Não precisa ter os nominhos assim, todo mundo, né? Não precisa. O que eu sou? Eu sou um presbítero numa função pastoral e episcopal. Deu para entender? É só isso. Então, por isso que presbítero em algumas igrejas tem autoridade. Porque quando você fala de sacramento, né, que a igreja católica usa muito esse nome, né? Que são... O que é isso? É quando você tem algum tipo de ritual na igreja que precisa de sacerdócio. Senão não funciona. Você tem lá, pastor vai batizar. Tem que ter sacerdócio, senão não é efetivado no mundo espiritual. Na Bíblia vocês vão ver, o sacerdote que é mediador. O sacerdote faz mediação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Não pode ser outra pessoa, tem que ser sacerdote. Você não tem como mediar o mundo espiritual. Por isso que no mundo ocultista existe um médium. Não tem o médium? Que é o mediador que faz conexão, ele é uma ponte entre o físico e o espiritual. Na verdade, o sacerdote da igreja cristã é a mesma coisa, ele é um mediador. É o único que consegue ser uma ponte entre o mundo físico dos homens e o mundo de Deus. É difícil de entender ou não? E aí, pastor, mas aí o batismo precisa de mediação sacerdotal? Lógico, para se efetivar, sim. Mas se não for pastor, não pode batizar. Por que não? Por que não pode ser? Pastor João Batista era sacerdote, era sumo sacerdote de Deus. Mas por que não? Eu falei assim, a não ser que o pastor delegar. O Luiz Alberto e Barro são pastores. Eles falam assim, o Eduardo entra aqui no tanque e batiza aqui. Se delegou, ele transferiu dom. Certo? Transferência de dom. Eu posso escolher qualquer pessoa para me ajudar e efetuar o batismo. Mas tem que ser sacerdote. Tem que ter um sacerdote junto, senão não vale. A não ser que for feita uma delegação oficializada. Entende o que eu estou falando? Ou não? Senão, no efetivo no mundo espiritual. Casamento, mesma coisa. Precisa ser legitimado no mundo espiritual e não funciona sem sacerdócio. Mas, pastor,
Foi o meu primo que me casou. Tem essas coisas. Chama o melhor amigo, né? Chama o melhor compadre. Tem esses que vão fazer na praia. Eu, compadre, vem cá me casar. Não tem efetivo no mundo espiritual, não é efetivado. Precisa de sacerdócio, porque é sacramento. Tem a igreja católica que sabe disso, meu Deus do céu. Os crentes não sabem. E aí, mas então se você casou, porque foi o primo seu que te casou, você vai ter que casar com um sacerdote. Tem que ter sacerdócio. É o cara que faz oração de consagração. Certo? E outro, terceiro é o quê? Santa Ceia. Santa Ceia. Santa Ceia é sacramento. Precisa ser feito com um sacerdote. Que tem relação com o mundo espiritual. Mas a não ser que for oficializado por um sacerdote e delegar para o outro, você vai fazer. Isso é só naquele momento também. Mas tem que ter sacerdote. Vou fazer Santa Ceia ali na esquina, ali na minha célula lá, vamos assim. Não faz, você faz na igreja. Tá bom? Faça na igreja. Você pode fazer simbólico na sua casa, família, vai fazer, é simbólico só, tá? Fala, Robson. Essas pessoas que vivem há muitos anos juntas, aí vão casar, vai lá no cartório, oficializa o casamento, né? Aí depois decidem ir para a igreja. Agora que você tem a igreja, você está aqui e vai batizar. Elas têm que fazer tudo. Tem que oficializar com o sacerdote. É o que a gente faz aqui. A igreja, todas as pessoas que se tornam membros, às vezes falam, pastor, sou caseiro civil. Aí eu tiro o momento para consagrar o casamento. Não precisa ser feita uma festa, né? Precisa de uma oração, precisa ser legitimado por um sacerdote. Senão não é casado. Vai virar uma bagunça esse negócio. A igreja católica sabe disso. Qualquer seita sabe disso. E os evangélicos não sabem dessas coisas. A lei dos homens é a lei dos homens. A lei de Deus é a lei de Deus. Mas assim, as pessoas aceitam na igreja, mas não casam. Não. Mas aceitam na igreja, mas não fazem isso. Eles podem frequentar, mas se tornar membros, não. Tem que ser consagrado o casamento deles. É necessário. Senão você vai colocar algo legítimo dentro do corpo de Cristo. Mas você vai tratar com Deus. Não custa nada. Tem pastor para todo lado aí, é só querer. Provar, pastor, queria consagrar meu casamento. Tal. Simples assim. Não precisa de guerra. Não dá para você sair. Falar, me casa aí. Me casa, vem cá. Falou, me casa. É assim, eu conheço um monte de gente que chegou na igreja, é meu primo que me casou, pastor. Mas seu primo é o quê? É meu primo. Toma uma birita comigo lá, nós casamos. É cada história que você morre de rir. O mundo de Deus é um mundo muito organizado, gente. Muito organizado. Até no satanismo tem organização disso. Tem os sacerdotes do satanismo, pelo amor de Deus. E os crentes ficam inventando moda. Sim. Não. Por exemplo, não tem que estar presente, mas tem que ser oficializado com autorização. Ou uma carta, às vezes você tem um líder que está fora, né? Mas tem que ser legítimo para a igreja. Igual o Bispo Hinaldo. O Bispo Hinaldo a gente só pode ordenar pastor se ele deixar. Porque ele está vivo e ele é o cabeça do ministério. Aí eu podia falar assim, mas eu sou bispo, aí eu sou pastor, eu posso. Não, ele não autorizou. Se ele não autorizou, ninguém faz. Entendeu? Ele faz assim, fala assim, você ordena aí, depois você traz aqui para me confirmar. E ninguém se atreve a mexer. Porque se ele falou que não, não vai legitimar. Não vai legitimar, porque ele é o líder do ministério. Se você vai contra a ordenação de um líder, não tem legitimidade. Eu boto um pastor aqui, igual aconteceu, Bárbara, você foi separado aqui, né? Por mim, eu tive que levá-la lá. Se eu ficar só aqui, não tinha legitimidade nenhuma na igreja, espiritualmente falando. Aí chegou lá, e lá ele é o líder da igreja. Se ele falar assim, faz aí, por questões que a igreja está crescendo, não tem como você vir aqui. Aí se ele autorizar, tudo bem. Agora diácono sim, diácono é tranquilo. Que o diácono, ele é o copeiro, né? Não é um nível de sacerdócio, mas é um copeiro. Agora pastor, mas senão vira uma bagunça, gente. Daqui a pouco eu saio ordenando quem eu quero aqui.
Aí vai virar um circo a igreja. Mas o pessoal sabe disso. Sabe disso. Ele falou, vamos levar para ele ordenar. Mas ele é assim, se você falar assim, ó, Jaque, vai ser ordenada tal, na igreja, ele vai e faz. Ele confia no que a gente está apresentando, né? Nós temos alguns que vieram de outras igrejas, a gente recebeu, mas para receber o pastor como pastor da igreja, tem que falar com o bispo Naldo. Para legitimar ele na igreja como pastor. O único pastor que veio de fora aqui, que foi aceito, legitimado a pedido meu, foi o pastor Fernando. Nós não temos nenhum que veio de fora. Só o pastor Fernando que veio da tenda, mas a gente, eu falei com o bispo, ele falou, não, você confia, pode legitimar ele como pastor da igreja. Fora isso, qualquer pastor que chegar aqui não é pastor. Não. Aí eu fui pastor do Trono Branco. No Trono Branco aqui, você não é pastor, não é? Como assim? A gente não te reconhece como pastor. A comunidade tem que reconhecer o cara como pastor. Não é? Ah, não, porque eu recebi. Mas como assim? Você é rei agora? Rei que você bota a unção no cara, o cara fica rei o resto da vida. O sacerdócio tem a ver com a relação dele com a comunidade. Rei é rei, você não tem como tirar, né? Agora, sacerdote, está ligado com o seu ofício. Aí você aprontou lá, só porque você recebeu uma unção, você vai ficar dando um de valente nas igrejas que você chegar. Aí não tem graça, né? Você apronta em todo lugar que você vai, aí eu sou pastor, tem que ser respeitado. Você foi respeitado lá. Aqui, para você ser pastor, você tem que ser reconhecido pela comunidade, legitimado pela comunidade. As ovelhas aqui tem pastor. Entende o que eu estou falando ou não? Porque senão, qualquer orelha que chegar aqui que diz que é pastor, como é que você virou pastor? Botaram a mão na minha cabeça. Aí o cara vai no congresso, chega lá, o cara ordena a mão de pastor aqui, ordena aquele mão de pastor. Vocês já viram isso? O cara é meu amigo, pastor. Você também é meu amigo. Você vai distribuindo cargos, né, para fazer política dentro da igreja, ordena rico, para ter o cara na igreja, porque o cara vira pastor, tem que ficar na igreja. Você amarrou uma corrente no pé dele, né? Você pega o milionário, você botou ele para ser pastor do ministério e, coitado, vai fazer o quê? Eu não sou pastor, eu não posso largar a comunidade. É uma maneira, né? Por isso que, de vez em quando, eu ordeno uns milionários aqui por isso. O pessoal falou que só prega milionário aqui na igreja. Estou falando aí na cidade. Ô, Jaque, você está com dinheiro assim, você não falou nada, hein? Falaram que só prega milionário. Eu queria saber quais são os milionários. Eu não achei esses caras ainda não. Eu estou precisando de dinheiro. Eles não sabem que o pessoal aqui trabalha, todo mundo rala, não. Talvez um dia não vão ser milionários, né? Nós vamos chegar lá, né, Jaque? Mas por enquanto ainda não, né? Gente, a gente vai fechando, tá? Nós estamos no versículo 17. Então, Emileto chamou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Ele não foi até eles. E eu disse para vocês que na Bíblia esses anciãos são chamados de presbíteros, eu expliquei. E eles aparecem em Atos 20, versículo 28, como bispos. O episco é a cobertura da igreja. Certo? Versículo 18. Eu vou explicar na frente. O texto vai falar. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Por que Paulo está falando assim? Ele está dando explicações a respeito do caráter dele. Porque Paulo estava recebendo acusações, né? Vocês sabem disso. Paulo está fazendo a sua defesa, porque falaram mal do Paulo. E aqui ele vai falar para essa igreja e para a sua liderança quem ele é. Ele diz: quando eu estive com vocês, eu me portei no meio de vocês de forma correta. Eu fui uma testemunha de integridade e fidelidade cristã em todo o contato que eu tive com vocês. Por isso que Paulo está falando isso. Vocês compreendem isso? Ele está dando explicações. Agora vamos para o próximo. Desculpa aqui que eu estou folheando aqui. Estou tentando chegar na outra página, que eu botei um arquivo aqui que eu não estou conseguindo interpretá-lo no computador. Ele está falando isso porque havia acusações contra ele, por parte de alguns da igreja. Então Paulo alega que teve um bom testemunho sempre, quando ele esteve lá, certo?
Agora vamos para o versículo 19. Olha o tom dele, sempre é o tom de defesa. Servindo ao Senhor com toda humildade, ele falou, nunca fui soberbo, e com muitas lágrimas e tentações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que ele está falando para as autoridades da igreja. Paulo está destacando aqui algumas coisas dele. Primeiro, que ele serviu com humildade, porque existe uma tentação de servir querendo algo em troca. Não existe? Ele está dizendo, eu não quis nada em troca. Ele disse, eu servi com humildade. Ele foi acusado disso. Segundo, ele disse, eu dei um ensino para eles proveitoso. Ou seja, eu não gastei tempo com coisas inúteis. Ele disse, eu não perdi tempo. Terceiro, ele diz que fez um ensino privado e fez um ensino público. Por isso que ele diz que pregava tanto nas casas como no público. Está tudo no versículo 19 aí. Ele anunciou publicamente pelas casas. Então ele não tinha reserva para pregar. Ele pregava tanto no público aberto como dentro das casas. Tanto no público como no anonimato. Ele ensinou sem preconceito, ou seja, a judeus e a gregos. Tudo no versículo 19. Ele diz que o ministério dele ele serviu com humildade, sem querer nada em troca. Ele deu um ensino proveitoso, ele não falou de coisas inúteis. Ele deu ensino privado e em público, de acordo com a necessidade, sem reservas. E ele pregou sem preconceito, tanto para judeu como para grego. Então ele está falando, explicando como foi o ministério dele, por causa das acusações. No versículo 23, ele diz, e agora eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Que revelação, hein? Então, Paulo aqui, ele diz que nesse momento, essa era a única revelação que ele estava tendo de Deus. A única revelação de que ele ia passar por prisões e tribulações. Já pensou se receber revelação dessa? Não quer. Essa aí não. Essa aí ninguém quer. O pessoal só quer o eis que te digo, coisa boa. Coisa de igreja, né? Essa era a única revelação que Paulo estava tendo naquele momento. Mesmo assim, ele continua a avançar na sua missão, certo? Versículo 24, ele diz, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo não considera a sua vida preciosa para si mesmo. Que grandeza, né? Meu Deus. Então ele não tenta defender a sua própria vida. Paulo diz que ele não tem a vida dele como preciosa, por quê? Ele está dizendo, porque eu estou morto. Ele falou, já morri desde que me converti. Que legal, né? Ele falou, não, eu vou defender uma vida que eu não tenho mais vida própria. Ele falou, eu vivo para Deus e simplesmente porque eu estou morto para mim. E é verdade, né? Você trabalhar para Deus, você morre para ser. Você tem que fazer a vontade de Deus. Porque quando você for fazer a sua vontade, você vai perder tudo. Então, ser ministro de Deus, trabalhar para Deus, é isso aí. Não é viver a própria vontade, mas ser a vontade de Deus. Você lida com vários sentimentos, né? Com a emoção das pessoas. Versículo 25 a 27, agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Ele já sabe que vai morrer. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Aí está aqui a dica para a gente, que a nossa função é pregar o Evangelho e testemunhar Jesus Cristo. Paulo considera como tendo o seu dever profético cumprido em relação à igreja. Ele disse, eu fiz minha parte, preguei o Evangelho, e eu estou limpo do sangue de vocês. E eu falo a mesma coisa. A cada culto eu me considero limpo do sangue de todos. Mesmo que algumas pessoas me interpretem mal, mas eu me considero limpo. Você vê que o apóstolo Paulo foi mal interpretado, né? O homem desse foi mal interpretado. Então, a gente sempre se considera limpo, porque a gente faz a nossa parte, né? Então, seguindo o versículo 28,
Aí ele vai falar uma coisa muito legal. Ele vai dizer: olhai por vós. Ele diz: cuidem de vocês, falou para os líderes, e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Aí está falando sobre cobertura de igreja, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, quem é aqui a liderança das igrejas? São os bispos, não é apóstolo. Os apóstolos só estão fazendo função apostólica, eles estão estabelecendo fundamentos, certo? Então, a relação da igreja é com o episcopo, a relação da igreja é com os pastores locais, com as coberturas. Função apostólica não é local, gente. Função apostólica era só para estabelecer fundamento. O missionário é um apóstolo. Se eu for falar quem é apóstolo hoje, eles são os missionários. Os caras que estão pregando em várias regiões aí que não tem evangelho chegando ainda. Essa é a função apostólica deles. Não ficar criando uma figura apostólica para dentro da igreja. Nós temos aqui uma coisa interessante, porque a recomendação de Paulo é que os líderes se cuidem para que possam estar aptos para cuidar dos outros. Legal, né? Olhai por vós, primeiro ele fala isso, cuidem de vocês e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Ele foi claro, ele falou: vocês se cuidem para que vocês possam cuidar daquilo que Deus botou na mão de vocês. Está pesado isso aqui. Ai, ai. Versículo 29 e 30, ele diz: porque eu sei isto. Olha o que ele está falando. Porque depois da minha partida, qual partida vocês acham que é? Daqui para melhor? Depois da minha partida, o cara saber que vai morrer é uma coisa, saber que vai morrer numa espada de romano é outra coisa, hein? Você está louco. Depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Olha a preocupação do Paulo, hein? Ele tem pastores locais, mas está preocupado com a igreja, ele está pastoreando os pastores aqui. Ele disse assim: depois da minha partida, entrarão, gente, no meio de vós, lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Versículo 30, e que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então, por favor, preste atenção aqui que Paulo está prevenindo os líderes da igreja e a igreja sobre esses dois tipos de inimigos que trabalharão contra a igreja: inimigo externo e inimigo interno. Está bem definido isso? Os inimigos externos ele chama de lobos cruéis que tirarão proveito da igreja. Lobos cruéis, lobo é isso, né? Está atrás da ovelha. O capital dele é a ovelha. Que não pouparão ao rebanho. Os lobos cruéis são os inimigos externos, vão tirar todo o proveito que puderem da igreja. Tem isso hoje? Tem, né? Só vem para levar vantagem. Melhor profissão do mundo é essa, né? Conta uma história aí, vamos embora, com 6, 7 mil, 10 mil no bolso. Certo. É mais fácil fazer um churrasco para a igreja, né? Não para ser lobo, né? E os inimigos internos, ele chama de, dentre vós, né? Homens que falarão coisas perversas, palavras, né? Para atraírem os discípulos após si, ou seja, para poder fazer com que os crentes fiquem do lado dele. Será que existe isso? Acho que não, né? Tem não? Tem? Será que tem gente com conversa boa assim para atrair pessoas para si mesmo? Tem não, já que tem? O problema é que a Bíblia está falando, né? Tem que tomar cuidado, não sou eu que estou falando, não. Então nós temos inimigos externos, são os lobos e os distorcedores, né? Os que distorcem palavras para se capitalizarem pessoalmente. São os inimigos da igreja. Entende? Então, assim, é bom que a Bíblia fala com a gente as coisas, né? Eu só não quero ser o Paulo, né? Quero ser o Paulo, porque o Paulo foi depois da minha partida. Estou preocupado aqui. Dudu, estou meio preocupado aqui. Depois da minha partida, profeticamente, a gente só fica com a outra parte, né?
Eu, hein? Versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de quê? O que ele está fazendo aqui? Está chamando o pessoal na capa. Mas com lágrimas a cada um de vós. O que ele está falando aqui? O que ele está falando aqui? Para ele está sofrendo para ter que exortar. Então, aí que tá. Interessante que a Bíblia ensina tudo para a gente, né? A gente não procura saber, né? Então, ele está dizendo que admoesta a igreja com lágrimas. Ele chora de noite depois que ele vai. Dá aquele coro, depois fica triste. Tem pai que chora? Chora, mãe? Já chorou? Já. Você bate no filho, você chora, não é? Você dá o castigo e depois fica triste, né? Tá aí, ó. Paulo disse que ele educava a igreja com firmeza, mas sofria por isso. Que legal, né, gente? Tremendo essa palavra dele. Cote, lembra para nós aí. Ele fala para nós explica sobre isso. Quando você for admoestar, tem que ser com amor. Nunca só com severidade. Senão você passa do limite, né? Castiga o teu filho enquanto há esperança, né? Mas não te excedas ao ponto de matá-lo. Salomão falou. O limite é quase morte. Você vê que vai morrer, você volta com a vara. Pai, nós somos uma geração que apanhamos muito, viu? Eu fui a geração que apanhei muito. Apanhava de verdade. Nós somos da geração que o chinelo fazia curva, né, pô? Na casa, assim. Igual o Matrix, né? A mãe jogava, o chinelo fazia assim, depois virava até na casa. Nós estamos no versículo 32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus. Olha o que ele vai deixar para eles, já que ele não vai estar mais ali. E a palavra da sua graça, a ele que é poderoso para vos edificar e da herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem ouro, nem o vestuário. Ele termina dizendo o seguinte: eu nunca quis levar vantagem de vocês. Eu não estava atrás daquilo que vocês tinham, mas atrás daquilo que vocês são. Paulo é um luxo de ministro, né? Você não encontra nada parecido aqui nos outros, só ele mesmo. Ele é ímpar. Ele disse: eu nunca tive interesse nas coisas de vocês, mas simplesmente em vocês. Porque ele já estava sendo acusado disso. A partir de agora, eles terão que se mover em suas próprias consciências espirituais, que é a parte mais difícil, né? Versículo 34. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, essas mãos me serviram. Paulo diz que trabalhou para se manter no ministério e para manter os outros. Trabalhou, fez tenda, né? Ele se manteve no ministério e ajudou outros ainda a se manterem. Versículo 35. Tendo-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Nossa, essa aqui é a chave da mentalidade de Cristo. A mente de Cristo é melhor dar do que receber. Algumas pessoas trabalham para Deus, mas com mentalidade do mundo, né? Essa tem que ser uma mudança de cosmovisão. Melhor é dar do que receber. Lembrando que quem dá é quem tem. Por isso que é bom dar. É melhor dar do que receber. Eu prefiro ficar na posição de quem está doando do que quem está pedindo. O que você quer? É isso aí, está falando isso aqui também. O cara fala assim: mas eu vou ficar só dando. Calma, Deus dá semente a quem semeia. Se você vai dar, porque você tem. E para você ter, Deus vai ter que te dar. O que você quer? Ficar só pedindo? Eu prefiro ficar orando pelas pessoas, ensinando para as pessoas e semeando para as pessoas, do que você ficar na posição de pedinte. Ora por mim, me empresta um dinheiro, me dá uma cesta básica. Você tem que escolher o que é que você quer. É melhor dar do que receber. É melhor. Mas tem gente que prefere ficar pedindo, né? Versículo 36 a 38, terminando: e havendo dito isto,
pôs-se de joelhos, orou com todos eles, levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Aí daí para frente é só martírio, né? Entenderam isso? A gente fecha aqui mais um capítulo de Atos dos Apóstolos. Muito obrigado por vocês terem comparecido, mesmo sendo um dia especial, né? Estarem com as mães. Oremos. Pai Santo, obrigado por essa manhã na tua casa, nos leva guardados e abençoados pelo teu poder. Obrigado por essa manhã. Amém e amém.